Muito bem, pessoal, vamos agora ao nosso capítulo 4, que são os processos de design em HC. O que é o design? É a primeira pergunta que você tem que entender. Que é um processo com três atividades básicas: a análise da situação atual, síntese de uma intervenção e avaliação da nova situação. Então, é como funciona, o que você pode melhorar e como vai se portar a interface que você melhorou, a pessoa que interagiu com ela após a nova situação. Então aqui a gente tem um cenário bem disposto para que você comece a avaliar isso aí. Perspectivas de design. São formas de interpretar a atividade de design. É o raciocínio técnico versus a reflexão em ação. Então a gente tem problemas e soluções conhecidos, né? E aí a gente tem para reflexão em ação problemas e soluções únicos. Nós temos métodos de solução bem definidos a priori, né? E nós temos métodos e ferramentas para auxiliar o aprendizado do designer sobre o problema e soluções únicos. No racionalismo técnico, né, nós temos o design enquadra uma situação num tipo geral de problema cuja forma da solução seja conhecida. E na reflexão em ação, a gente sabe que o designer busca aprender sobre o problema em questão e a solução sendo concebida de acordo com suas buscas. Reflexão em ação. Então, o designer, ao enxergar um problema, ele vai começar a perceber qual seria a solução possível de ser feita com relação ao designer. Note que em todos os momentos nós não estamos falando em momento algum em codificar, apenas em desenhar e através dos fluxos que forem feitos com esse design, ele vai resolvendo os problemas de interação cliente-aplicativo. E aí a gente tem conversa com materiais, né? O que é a reflexão em ação é interagir com o modelo, obter resultados surpreendentes, tentar interpretá-los e então inventar novas estratégias de ação com base nas novas interações. Então, você vê toda a interação de um usuário com um aplicativo, seja ele software ou hardware, né? Não vamos botar assim um arquétipo computacional. E após você perceber alguns problemas, você vai começando a pensar em soluções possíveis de resolver aqueles problemas de interação. Processos de design de HC. Assim como nos requisitos, o processo de design obedece quase que os mesmos papéis, né, na licitação de soluções, né, a licitação dos requisitos e possíveis soluções de um aplicativo. Nós temos o ciclo de vida simples, ciclo de vida estrela, engenharia da usabilidade de Nielsen, engenharia de usabilidade de Mayhew, design contextual, design baseado em cenários, design dirigido por objetos e design centrado à comunicação. Vamos a eles. Um ciclo de vida simples tem o seu início, onde você identifica as necessidades e define os requisitos. E aí você faz o design e, caso precise, um novo redesign. Caso seja aprovado, você pode construir uma versão interativa desse design, né, uma prototipagem. Depois você avalia. E aí, se for aprovado, você pode ter um produto final ou então você entrar em ciclo, em etapas desse ciclo bem distintas sobre o que deve ser refeito no projeto, ou algumas partes ou ele como um todo. Ciclo de vida em estrela. Né? Você tem o projeto conceitual e especificação de design. Note que você não tem um backlog product ainda pronto. E aí você lança esse projeto conceitual para avaliação. Na avaliação você faz a prototipação primeiro, e depois uma implementação, se for aprovada, especificação dos requisitos e uma análise de tarefa dos usuários e funções. Então você pode fazer isso em separado, depois unificá-la na avaliação e fazer apenas uma avaliação. Engenharia da usabilidade de Nielsen. Atividades propostas. Conheça o seu usuário. Realize uma análise competitiva. Defina as metas de usabilidade do seu aplicativo. Faça designs paralelos com o que está sendo observado. Adote o design participativo.
Faça o design coordenado da interface como um todo, ou seja, todo o aplicativo já foi desenhado e prototipado. Aplique diretrizes e análise heurística, saber aquilo que o usuário já sabe como inteligência adquirida, herdada de alguns outros aplicativos já funcionais. Faça seus protótipos, realize testes empíricos, né? Saber se o cara já sabia utilizar algumas funções do teu aplicativo de uma maneira que ele saiba isso internamente e só perceba que saiba quando ele começar a usar, e pratique o design interativo. Na engenharia da usabilidade de e-mail, o negócio é bem mais complexo. Tá? Ele parte da análise de requisitos, onde você tem o perfil do usuário, análise de tarefas, características da plataforma, princípios gerais do projeto para formar as metas de usabilidade. E aí ele cria um guia de estilos para isso. Tá? Agora, todo design, avaliação e desenvolvimento são feitas em etapas intermediárias, onde, se elas forem sanadas, eu passo para a instalação do aplicativo e, se não forem sanadas, eu volto para a análise de requisitos. Design contextual. Investigação minuciosa do contexto de uso de cada aplicativo. As atividades básicas, como investigação contextual, que são os usuários, suas necessidades, objetivos e a forma de trabalho desses usuários. A modelagem do trabalho, que é o fluxo de trabalho, os artefatos que cada usuário utiliza, podem ser módulos de um todo no sistema, o ambiente físico ao qual eles trabalham e cultural de seu trabalho. Consolidação da modelagem do trabalho, reprojeto do trabalho, projeto do ambiente do usuário, prototipação e testes com esses usuários. Quando a gente fala em design baseado em cenários, aí você tem que começar a observar o campo de trabalho do usuário, o ambiente ao qual ele trabalha, o domínio ao qual se aplica o seu trabalho. Então, tudo isso tem que ser analisado antes, começa com analisar os stakeholders e o estudo de campo, você vai ter que estar lá, o cenário do problema, as alegações sobre a prática atual. Quando eles informam para vocês tudo isso, aí você cria um cenário problema e projeta para que eles façam os testes de usabilidade para saber se as suas modificações começaram a resolver realmente os problemas que eles tinham. Então eu tenho um projeto e logo abaixo eu vou prototipar e avaliar tudo isso. Design dirigido por objetivos. Isso daqui é pura, realmente, análise de sistemas, né? Eu vou primeiro pesquisar usuários e domínio ao qual eles estão inseridos, modelo, né? Vou fazer uma modelagem de usuários e o contexto de uso dele, defino os requisitos, tanto dos usuários, dos negócios e técnicos, projeto, então, faço a minha prototipagem, já visando a interação e uso da interface. Depois eu refino, apontando possíveis erros que eles venham a ter cometido ou eu tenha cometido como designer, para que eles possam utilizar da melhor maneira o software que eu ainda vou desenvolver. E o que for aprovado eu mantenho, acomodo as limitações técnicas na solução quando eu passar para o desenvolvimento. Isso daqui é sempre na parte de prototipagem. Design centrado na comunicação. E aí vem as dúvidas típicas de usuários. O que, como, quando, quem, por que não, e se? Né? Então aí você começa a analisar o usuário, domínio e o contexto de uso. Né? Interpretação bem pessoal dos designs e usuários e demais envolvidos sobre a situação corrente. O entendimento compartilhado da equipe sobre a situação corrente e oportunidade de intervenção, quando vem a possibilidade de mudança para melhoria. O esboço da meta-mensagem, que é o design do usuário aí que começa a ser desenvolvido. E aí eu parto para o projeto de interação de interface, a prototipagem em si. Elaboração da meta-mensagem, que é o designer conversando com o usuário. Lembra disso aí logo no começo da aula e dos outros slides que a gente já viu. E aí eu tenho uma modelagem de interação como conversa. O usuário começa a conversar comigo, mas através do meu aplicativo.
eu quero saber se a gente está fazendo uma conversa boa, se a gente está tendo uma boa, realmente, relação de usabilidade. E aí eu vejo a engenharia dos sistemas de signos de interface, as simbologias, os botões de avançar, o botão de cadastrar, se eles estão sendo bem entendidos pelo usuário e onde eu os posicionei no meu aplicativo. E aí vem a elaboração do sistema de ajuda, aquelas famosas interrogações que estão espalhadas pelas telas do meu aplicativo, dando um suporte a cada usuário que porventura venha tocar nela. Na aula 2 a gente viu isso daí, que são affordances. Uma pessoa quando vê uma interrogação em uma tela, ele sabe que aquilo dali são perguntas que podem ser respondidas e uma dúvida dele pode estar a resposta naquela interrogação. E aí vem a avaliação, né, que é rupturas da comunicação durante o uso. O que, como, quando, quem, por quê e por que não e se. Né? O que é que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, quando eu vou fazer, quem pode fazer, por que estão fazendo, por que estou fazendo, por que não posso fazer e se eu não fizesse. Então todas essas perguntas têm que ser realmente avaliadas, né, caso você queira fazer melhores interações do usuário com o seu aplicativo. Interação de HC com engenharia de software. As principais abordagens de integração são definição das características de um processo de desenvolvimento que se preocupa com a qualidade de uso, definição do processo de HC paralelos que devem ser incorporados aos processos propostos pela engenharia de software, indicação de pontos de acesso propostos pela engenharia de software, em que atividades e métodos de HC podem ser inseridos. E aí a gente tem a integração de HC com engenharia de software. Eu tenho aqui, né, os dois cenários, atividades voltadas para a usabilidade e atividades de desenvolvimento relacionadas com usabilidade. E aí eu tenho exatamente a ligação de uma com a outra em cada uma de suas atividades, tanto em HC que eu tenho aqui à minha esquerda, quanto em engenharia de software à minha direita. Eu sei que a única coisa que tem em comum é a parte de avaliação, que aí eu venho a avaliação de usabilidade e usabilidade de um software ainda prototipado e de um software já desenvolvido. IHC e métodos ágeis. Então, uma sugestão de BlockSwift, né, para integrar IHC em métodos ágeis, o design de IHC deve ser responsável pelas decisões relacionadas com a qualidade de uso. Equilibrar o tempo necessário para integrar um sistema que funcione com a qualidade de uso oferecida. A gente sabe que em métodos ágeis a gente vai tocando meio que a ponto de caixa, né? E verificando se, enquanto desenvolvimento, tudo está dando certo. Só que você está fazendo a interação antes mesmo dos códigos do aplicativo sendo desenvolvido. Ou seja, você está em pura prototipagem o tempo inteiro. Então busque informações com contexto de uso e não apenas consultar usuários e clientes no ambiente do desenvolvimento. Realizar uma análise da situação atual mais abrangente e rica em contexto do uso de suas histórias. E aí eu tenho user stories, né? E os casos de uso, user cases, amplamente utilizados em métodos ágeis. O design de HC deve auxiliar o usuário na priorização das funcionalidades que serão desenvolvidas. Realizar ações de HC durante diferentes estágios do ciclo de desenvolvimento. E a gente sabe que em metodologias ágeis, a coisa é feita no tipo de sprint backlog. Então você tem que fazer realmente módulos de desenvolvimento com reuniões diárias para saber como ficou aquele desenvolvimento de cada módulo. Então o IHC ele ajuda muito na parte de usabilidade. Quando você faz a prototipagem, o cliente aceita e você já manda para a linha de produção. Então casa com a parte de métodos ágeis, tá? Nas nossas próximas aulas a gente vai ver mais sobre isso daí. E também quando vocês estiverem tendo aula de Engenharia de Software 2, vocês verão isso muito mais intensamente. Então, pessoal, por hoje é só. Esse daqui é o módulo 4, capítulo 4, que está sendo entregue para vocês agora. E depois vão ser postadas capítulos 5 e 6 e a gente finaliza com o projeto final da disciplina. Um forte abraço e até a próxima aula.